Olá pessoal, boa noite. A gente está começando uma live agora num modelo diferente que a gente vai fazer agora periodicamente. É uma live de conteúdo, onde a gente vai buscar trazer conteúdos interessantes para as pessoas que me acompanham. E eu quero sugestões, vocês podem me mandar direct que a gente vai atender algumas sugestões. E hoje, especialmente, a gente vai falar de um tema que a gente começou lá em 1992, né, trabalhando, que foi que deu origem à minha história na estomaterapia, que são as colostomias. Então a gente vai falar hoje sobre as colostomias. Então, antes da gente falar sobre colostomias, a gente tem que falar um pouquinho sobre a estomaterapia, né? E para quem não me conhece, boa noite, Ju. Muito obrigada, minha querida amiga Juliana, de São Paulo, uma empresária maravilhosa. Obrigada, Ju. Então, antes da gente falar sobre a estomaterapia, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou enfermeira, sou Tânia, sou conhecida como Tânia Lima, sou enfermeira, sou estomaterapeuta, fiz estomaterapia lá em 1992, quando começou a estomaterapia no Brasil, começou em 1990. Eu tive o prazer de fazer na USP, né, ser aluna da professora Vera Gouveia, em 1992. E quando eu de repente fui a um evento em São Paulo sobre centro cirúrgico, e a professora Vera estava fazendo um curso lá, um curso pequenininho, dentro do congresso de centro cirúrgico, eu era chefe de centro cirúrgico naquela época, sobre colostomias. E aí eu me deparei com um mundo que eu não conhecia. Eu não sabia nada sobre colostomias, né? E fiquei assim muito animada para aprender, né? Fiquei muito entusiasmada para aprender com aquele mundo ali de conhecimento que eu não sabia, que eu não tinha. Então, e aí começou a minha história com a estomaterapia no ano seguinte. Esse evento foi em 1991 e eu fiz estomaterapia em 1992 na USP, né? Ano que vem já vai para 30 anos. E eu faço estomaterapia desde então, todos os dias, todas as semanas eu atendo algum paciente da estomaterapia. Então, assim, essa live a gente vai deixar gravada, então para quem não me conhece, eu fiz estomaterapia em 1992, como eu acabei de falar. Fiz mestrado, fiz doutorado, sou doutora em ciências. Tenho uma clínica de estomaterapia, uma clínica aqui no Rio de Janeiro. Já sou empresária já há alguns anos. Atualmente eu atendo num consultório particular também, de um proctologista, onde eu faço todas as áreas da estomaterapia lá. E também atendo domiciliar, atendo em hospital, dou aula, escrevo algumas coisas. Sou mãe de 3 filhos e avó de 5 netos. Tento me dividir aí para dar conta de fazer tudo, né? Enfim, e sou, assim, com muito orgulho, com muita felicidade, com muita gratidão. Tenho Deus me conduzindo todos os meus dias, todos os meus passos. Mas agora vamos falar então sobre a estomaterapia, né? A estomaterapia ela é uma especialidade de enfermeiros e ela tem 3 grandes áreas. Começou lá em 1958 com as dúvidas, as dificuldades que se existia em relação aos estomas, né? E aqui no Brasil só chegou em 1990. Não se sabe exatamente em que momento as outras áreas da estomaterapia foram sendo incorporadas, né, que é a área de feridas e também a área de incontinência. A gente hoje vai falar especificamente das colostomias, que a gente está começando esse modelo novo de live, né? Esse modelo novo de live, trazendo conteúdo que as pessoas acham interessante, né? E aí eu gostaria até, para quem quiser depois, me manda um direct ou escreve aqui, algum conteúdo que queira que a gente traga, né? Eu trabalho com as 3 áreas da estomaterapia, com estomas, com feridas e também com as áreas do assoalho pélvico, incontinência urinária e incontinência fecal. Minha dissertação de mestrado foi sobre colostomia, mas a minha tese de doutorado foi sobre incontinência fecal. A gente escreve algumas coisas e, assim,
fico bastante feliz de estudar. Vivo estudando, acho que eu sei pouco ainda, vivo estudando e estou sempre aprendendo um pouco mais. E as áreas da osteoterapia assim, me deixam muito feliz, né? Me deixam muito entusiasmada para estudar. Então vamos falar agora sobre as colostomias. A gente vai fazer uma live curtinha hoje. A gente vai fazer uma live só de 30 minutos, viu? E a partir da próxima semana a gente vai estendendo e vamos vendo que temas as pessoas querem que a gente aborde, né? Muito obrigada, Viviane, Daiane. E poxa, quantos colegas, quantos amigos aqui, obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? Pelo carinho aí. Então, vamos falar sobre as colostomias, né? Lembrando então que estômago quer dizer boca, quer dizer abertura. Qualquer órgão oco do nosso corpo pode ser confeccionado um estômago, né? E o prefixo da palavra vai ser dado pelo órgão que foi esterilizado, né? As colostomias, a gente está falando coisas aqui para colegas estomaterapeutas que sabem muito sobre isso. Só que didaticamente é melhor a gente estar abordando dessa forma, né? As colostomias são aqueles estômagos confeccionados no colo, no intestino grosso. Então, embora a gente possa confeccionar um estômago, né, em qualquer órgão oco, né, quando a gente fala em estômago intestinal, estômago de eliminação, são ileostomias ou colostomias, né? A gente em outro momento vai abordar sobre as urostomias, sobre gastrostomia, sobre jejunostomias, mas hoje a gente vai se ater nas colostomias. As colostomias, elas podem ser feitas em qualquer segmento do intestino grosso, do cólon. E aí, de repente, a gente pode até chamar uma colostomia, quando foi feita no cólon transverso, a gente pode chamar de transversostomia ou colostomia do cólon transverso. E dependendo da localização, ela vai se comportar de uma maneira diferente, né? O estômago, quando é realizado, por exemplo, a colostomia, quando é realizada lá no final do intestino grosso, né, no sigmoide, ela vai eliminar fezes de uma consistência maior, ela vai ter um odor mais característico, mais forte, vamos dizer assim, por conta das enzimas, né? E quando a gente tem uma colostomia, por exemplo, que é confeccionada no cólon ascendente, no cólon direito, a gente vai ter o conteúdo diferente, né? A gente vai lembrar que cólon ascendente vem logo depois, cólon direito vem logo depois do intestino delgado. Então as fezes ainda estão um pouco amolecidas, o teor, a consistência é diferente, né? O odor é diferente, né? Deixa eu ajeitar aqui o meu celular que saiu aqui do lugar um pouquinho, viu? Me perdoe. E a gente sabe que dependendo da localização, o tipo de fezes vai ser diferente. A gente já sabe isso, né? Por isso é que a gente orienta os nossos pacientes que, por exemplo, quando se tem uma colostomia do lado esquerdo, né, que o odor vai ser maior, que é do sigmoide, é no final do intestino, a gente orienta que utilize desodorante próprio para colostomias, próprio para a bolsa de colostomia. Então, vamos falar ainda um pouquinho sobre o início, né, das colostomias. As colostomias, elas podem ser realizadas temporariamente ou definitivamente, mas mesmo quando realizadas temporariamente, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, às vezes um tempo maior ainda, né? Às vezes é temporário, mas vai ficar 1 ano, 2, 3, dependendo até da onde foi realizado, se foi realizado no hospital público ou não, se teve mais facilidade ou não de fazer reconstrução do trânsito, né? E mesmo quando as colostomias são feitas temporariamente, a gente tem que lembrar que, por exemplo, 3 meses, 90 dias, 90 noites. Então, é necessário que se tenha um acompanhamento com um profissional estomaterapeuta. Hoje no Brasil a gente tem muitos colegas estomaterapeutas que atendem em diversas cidades, atendem em diversos locais e com certeza poderão dar esse suporte, fornecer esse acolhimento, acolher essa pessoa, dando orientação em relação a que equipamento vai utilizar, o que tem que ficar atento em relação a, por exemplo, alguma complicação que possa advir daquela cirurgia,
que a pessoa tem que ficar atenta, né? O que ela pode fazer, o que não pode fazer, pode pegar peso, não pode pegar peso, que tipo de bolsa vai utilizar, quem vai fornecer esse material, os planos a gente já orienta os pacientes que fazem concessão dos materiais, precisa, né, ter um relatório bastante explícito do colega estomaterapeuta, falando que tipo de material essa paciente vai precisar utilizar, tem que estar bem embasado esse relatório, né? Mas com certeza o estomaterapeuta vai poder dar esse embasamento, essa orientação para que esse período, embora seja pequeno, né? É uma colostomia temporária, na maior parte das vezes, claro que vai depender do motivo que levou à confecção do estoma, né? Alguns vai demorar um pouquinho mais de tempo, outros menor tempo, mas de qualquer forma o tempo é bastante importante em relação a esse pós-operatório. Então, com certeza, precisa de um estomaterapeuta, precisa de um colega especialista que vai poder orientar esse paciente, que vai poder monitorar, que vai poder orientar em relação ao autocuidado, né? Quem vai cuidar, como vai cuidar, tem condição do familiar cuidar, a própria pessoa vai cuidar. Então, tudo isso são orientações, tudo isso são etapas que a pessoa vai precisar passar, né, pelo processo de reabilitação, e que certamente o estomaterapeuta é o profissional mais indicado para dar esse tipo de orientação e para conduzir esse paciente. A gente tem falado muito que um outro momento assim, muito importante nas cirurgias eletivas é o pré-operatório, né? Sempre que possível, seria importantíssimo o paciente passar pela demarcação prévia. Então, o colega, o estomaterapeuta, demarcar previamente o local onde vai ser realizado o estoma. O cirurgião vai demarcar, se não houver uma demarcação prévia? Claro que sim. Mas você imagina a dificuldade do cirurgião demarcar quando o paciente já está deitado no centro cirúrgico, quando muitas vezes já está anestesiado e não vai poder nem opinar em relação ao melhor local, onde usa um cinto, onde usa uma calça, enfim, alguns detalhes que fazem parte desse procedimento, a demarcação prévia, e que o estomaterapeuta está preparado para fazer. Então, é extremamente importante que antes da cirurgia, né, nas cirurgias eletivas, sempre que for possível, e a gente tem que falar muito sobre isso, isso ainda não está uma prática, infelizmente, me parece que isso ainda não é uma prática, né? Mas seria assim, extremamente importante, nós precisamos difundir, nós precisamos divulgar isso, em relação ao pós-operatório, em relação à reabilitação desse paciente, né? A gente já teve algumas situações de atender pacientes que fizeram colostomia temporária, outros que fizeram urostomia definitiva, né? Urostomia definitiva na sua grande maioria das vezes, e o estômago ficou mal localizado e foi um grande problema para o paciente. Muitas vezes o paciente entende até que o estômago é um problema maior do que a doença que levou à confecção do estômago. Olha que coisa mais séria, né? Alguns pacientes fazem colostomia ou ileostomia ou urostomia por conta de um câncer. Só que, solucionado o problema maior, que foi o câncer, que foi o tumor ou que foi a diverticulite, o estômago passa a ser um problema maior, às vezes, para esse paciente, que a própria doença que foi motivo da confecção do estômago. Então, isso é assim de muita seriedade, isso é muito grave, né? Porque se o paciente não entende que aquilo, né, que esse novo procedimento, esse estômago, essa derivação intestinal, possibilitou ele de ter a vida salva, que ele precisa ter um pós-operatório, uma reabilitação e retomar sua vida, né? Só que se de repente ele entende que aquele estômago está causando tanto problema,
ele fica extremamente triste, desapontado e muitas vezes até imagina que o problema agora ficou maior do que era, né? Quer dizer, cabe a nós, estomaterapeutas, desmistificar esse paciente, né? E desmistificar essa ideia e fazê-lo entender que não, que aquela cirurgia foi uma cirurgia para salvar a vida dele, né? Na grande maioria das vezes, a cirurgia de confecção de um estômago vai salvar uma vida. Em algumas situações onde o estômago é confeccionado por conta de doença inflamatória intestinal, o estômago vai salvar a vida e vai diminuir problemas, diminuir sofrimento de anos. A gente sabe que alguns pacientes com doença inflamatória intestinal vivem sofrimento contínuo. Eu tive alguns pacientes que me falavam: Tânia, não consigo ir ao banco fazer uma transação bancária porque vou ao banheiro 20 vezes por dia, 25 vezes por dia, e toda a dificuldade de lidar com essa incontinência severa, no caso da incontinência por conta da doença inflamatória intestinal, torna-se, inviabiliza, né? Uma boa qualidade de vida, e que o paciente possa tocar suas atividades do cotidiano, né? Enfim, então quando a gente fala em demarcação prévia da colostomia ou da ileostomia ou da urostomia, é preciso que isso seja bastante enfatizado, e nós, enfermeiros, nós estomaterapeutas, precisamos falar, divulgar mais ainda a necessidade desse procedimento, né? Claro que, mais uma vez, claro que o cirurgião pode fazer, pode, mas não é a mesma coisa, né? Quando o paciente está já deitado, anestesiado, ele não vai poder participar, porque o ideal é que o paciente participe da sua demarcação, que ele esteja envolvido, que ele participe do melhor local de confecção desse estômago. Claro que a gente tem que lembrar também que para que ocorra isso, né, o paciente tem que saber que vai ter uma confecção de um estômago, que ele vai passar por essa cirurgia, que ele vai ficar um período ou definitiva ou um período com a colostomia, e que o ideal e que o melhor é que haja essa demarcação prévia. A demarcação é um procedimento muito simples, indolor, né? A gente utiliza uma técnica bastante simples, mas bastante importante, onde o paciente vai poder participar disso, né? E vai poder também falar algumas atividades que ele faz. O cinto é aqui, eu uso uma cueca aqui, eu uso uma sunga de praia. Uma vez eu atendi um paciente, uma vez, já tem alguns anos isso, ele adorava nadar. E quando eu fui fazer a visita pré-operatória nele, o que ele queria perguntar para mim era: como é que eu vou usar minha sunga de praia, porque eu vou nadar, seja na piscina ou seja na praia, como é que eu vou poder fazer isso? Você garante que eu vou poder fazer isso? Eu, no primeiro momento, eu tinha pouco tempo ainda de especialista, e no primeiro momento eu fiquei um pouquinho, né? Parei para pensar, falei: claro que vai. Nós estamos aqui para te ensinar, para te orientar, e você vai poder sim. Então, para vocês imaginarem, vocês pensarem o quanto é importante um estômago bem localizado, né? Fora que também em algumas situações, quando o estômago é mal localizado, ou o estômago ele fica fora do músculo reto abdominal, que é o local ideal, é o local correto para que seja exteriorizado esse estômago, o risco de fazer hérnia e prolapso é muitíssimo grande, né? Então, quando se exterioriza o estômago, né, dentro do músculo reto abdominal, o risco de hérnia paraestomal e prolapso são infinitamente menores, né? Então a gente fez esse panorama aqui do pré-operatório, né, falando de demarcação prévia, e eu também queria falar em relação ao preparo pré-operatório num todo, né? É preciso que o paciente tenha passado por todo aquele processo de anterior à cirurgia, para que seja uma cirurgia segura, né? Então é preciso que primeiro ele escolha adequadamente o profissional que vai operá-lo, né? O profissional que opera o intestino é o proctologista, cirurgião geral, que tem a especialidade em coloproctologia, embora em algumas cidades do interior
Alguns locais não tem coloproctologista, então quem opera é o cirurgião com uma formação que pode operar, né, que se sente seguro para operar o intestino. Então o primeiro passo seria a escolha desse profissional, né? Depois que esse profissional ele deve ser filiado à Sociedade Brasileira de Coloproctologia, né? E ao SBC, Sociedade Brasileira de Cirurgia, né? E diagnóstico feito, então, os exames feitos, é necessário que esse paciente se sinta seguro em relação à cirurgia. Embora algumas cirurgias de confecção de estomas sejam cirurgias de urgência, sejam cirurgias de emergência. Alguns casos, por exemplo, de diverticulite aguda, a gente teve uma live, acho que mês passado, que a gente trouxe aqui um grande cirurgião, um grande amigo, Dr. Rogério, que falou sobre, está gravado no meu Instagram, que falou sobre diverticulite, né? E a gente abordou bastante, a gente falou bastante. Quando que precisa fazer estoma, né? Quando precisa fazer derivação intestinal. Então, quem tiver interesse em ouvir, está gravado lá no nosso Instagram, né? Então, quer dizer assim, se a gente pensa assim, bom, a colostomia ela pode ser temporária ou pode ser definitiva, tá? Vai depender de quê? Vai depender da doença, vai depender do motivo que levou à confecção desse estômago. Então, algumas cirurgias, o paciente faz uma colostomia temporária com a intenção de que daqui a pouco vai se resolver o problema está sendo solucionado, está utilizando-se terapia adjuvante, químio, radioterapia, e o paciente vai ter condição de fazer reconstrução do trânsito intestinal. Outros, embora o paciente faça, não é a maioria, mas isso existe, né? Embora o paciente faça uma colostomia com a ideia de que seja temporária, em algumas situações, pacientes têm algumas comorbidades que não deixam seguro o cirurgião para que haja reconstrução de trânsito. Então, existe, não é a maioria, mas também existe. Uma minoria também de pacientes prefere, eu já tive paciente que preferiu se manter com a colostomia, por quê? Porque durante a realização do primeiro procedimento cirúrgico, que foi da confecção do estômago, ele teve tanto problema, tamanho problema em relação à gravidade, em relação à internação, em relação a tudo que viveu no hospital, que ele falou, não, eu estou muito bem com a colostomia, eu não quero fechar. Eu já tive paciente que relatou isso para o cirurgião e ficou. Se adaptou com a colostomia, retomou a vida. Tem um exatamente que eu estou me lembrando agora, ele casou de novo, formou uma nova família com a colostomia, depois da colostomia teve um filho, se adaptou à sua nova condição e ficou com tanto receio de passar por uma nova cirurgia que preferiu não mexer na colostomia e se adaptou e ficou bem, tá? Então, quando a gente também fala sobre colostomia, eu estou vigiando aqui o horário, né, porque a gente programou em acabar às 8h30, são 8h25, são 8h23, 8h24. Então, tem alguma coisa também importante a gente falar das colostomias, que é aquele paciente que vai se submeter a uma colostomia temporária ou definitiva, mas que é uma cirurgia eletiva, que está programada, que não vai submeter a uma situação de emergência. Então, o ideal é que ele passe por um estomaterapeuta, o ideal é que ele conheça, por exemplo, o que ele vai utilizar, a bolsa coletora. Eu tive um paciente há pouco tempo que chegou no consultório, ele comprou uma bolsa, buscou lá na internet, comprou uma bolsa, já chegou com uma bolsa colada no abdômen e apavorado, porque queria saber muito mais sobre o que ele ia utilizar. Esse paciente ele ia submeter uma colostomia definitiva, uma cirurgia de Miles. E a gente pôde fazer umas 3 consultas com ele de pré-operatório para diminuir a ansiedade, para diminuir todo o sofrimento que envolvia o paciente com o fato de que vou fazer uma cirurgia que vai mudar radicalmente minha vida, eu quero estar preparando. Era essa a ideia que ele tinha e foi uma ideia belíssima, né? Embora ainda não seja rotina
nós, enfermeiros, nós, estomaterapeutas, precisamos trabalhar, precisamos divulgar mais para que nossos colegas, nossos pares, nossos colegas cirurgiões se sensibilizem, se preocupem e vejam que o melhor, que o ideal é que o seu paciente passe por uma avaliação e passe por um acompanhamento de um profissional estomaterapeuta. Hoje aqui eu trouxe algumas bonequinhas para vocês verem, são as minhas bonequinhas que têm colostomia, viu? Essa aqui é a Julinha, tá? E esse aqui é o Máriozinho, ele também tem bolsinha, viu? A gente utiliza isso aqui nos nossos treinamentos, até para mostrar também para os nossos pacientes, viu? Eles gostam bastante. E são os meus bonequinhos, estão sempre me acompanhando, viu? Enfim, então, quando a gente fala em colostomia, a gente tem que pensar assim, bom, qual é que esse paciente pensa em relação a essa nova cirurgia, né? Há pouco tempo, uma esposa de um paciente que ia fazer colostomia me ligou apavorada, perguntando para mim, me mandou várias cópias de exames, perguntando se ele ia colocar bolsinha. Falei, eu imaginei que sim, mas eu não podia falar, né? Eu não sou cirurgiã, eu não sou médica dele. Falei, olha, eu não sei, a senhora precisa conversar com o médico dele. Até porque eu estava com receio de falar alguma coisa e de repente não ia acontecer, ia criar uma ansiedade à toa e não cabia a mim também falar, né? E aí eu comentei com ela, olha, o cirurgião, eu tenho certeza que o cirurgião vai optar pelo melhor para o seu marido. Então converse com ele e veja se essa é a melhor opção, tá? Logo depois ela me ligou pedindo ajuda, porque de fato ele tinha feito uma colostomia. Então, gente, só para a gente resgatar aqui o iniciozinho do que a gente falou, né? Colostomia, a gente tem que pensar aqui, é derivação do intestino grosso, né? Na maioria das vezes vai salvar uma vida, vai solucionar um problema sério, então precisa ser feito sim. É a cirurgia que vai devolver a vida para uma pessoa. Pode ser feito em qualquer situação, né? Homens, mulheres, crianças, e as causas são inúmeras, né? Tumores, diverticulite, doença inflamatória intestinal, trauma, né, por arma de fogo ou arma branca. No caso das crianças, perfuração anal. No caso das crianças é muito mais comum o quê? A malformação congênita. É aquela criança que nasce com ânus imperfurado, ou aquela criança que nasce com megacólon congênito, que é a doença de Hirschsprung, e precisa derivar o intestino, né? A gente mais adiante vai falar sobre estomas na pediatria, né? Mas hoje a gente quis fazer esse início aí, viu? Sobre esse novo modelo de live que a gente vai começar a fazer, que é trazendo uma live de conteúdo, e a gente aos poucos vai trazer mais conteúdo para quem nos segue aqui, para quem gosta desse conteúdo, para os nossos colegas enfermeiros, acadêmicos de enfermagem, técnicos de enfermagem, ou mesmo pacientes ou familiares que queiram aprender um pouquinho, que queiram saber um pouquinho mais sobre esse tema, que ainda assim, mesmo depois que o presidente Bolsonaro foi submetido à confecção de uma colostomia por conta da facada que infelizmente levou, mesmo assim, muitos dos nossos colegas, muitos profissionais não sabem como lidar com uma colostomia, né? Então, fica a dica aqui, a gente está finalizando agora, tem 30 minutos, né? Falta 1 minuto só. Que quem cuida de colostomia, quem orienta para o paciente, para o familiar, para o cuidador, o melhor cuidado para diminuir a ansiedade, diminuir risco de complicação, porque pode ter complicação. Mais adiante, numa outra live, a gente vai falar sobre as complicações das colostomias, né? Então, para que possa diminuir o sofrimento, a ansiedade, trazer tranquilidade, um ambiente de serenidade para essa família, para esse paciente, é preciso sim que esse paciente seja acompanhado por um estomaterapeuta. O estomaterapeuta é o enfermeiro que está preparado para cuidar do paciente que vai se submeter a uma colostomia. Gente, vou finalizar por aqui.
dando boa noite. Muito obrigada pelas pessoas que entraram aqui, que me passaram mensagem pelo WhatsApp anteriormente. Fico muito feliz da gente conversar. É uma live curtinha, né? Essa live de conteúdo que a gente vai começar a fazer hoje, conforme eu falei, vai ser uma live curtinha, 30 minutos apenas. Mas a gente vai fazer sempre e vai buscar trazer conteúdos interessantes. Eu quero que vocês me deem sugestões de tema, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre ileostomia, no outro dia, sobre urostomia, sobre bolsas coletoras, sobre cuidados. Então hoje é só o início, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos abençoe na tomada das nossas decisões e também no cuidado dos nossos pacientes. É o que eu desejo para todos. Obrigada, fiquem com Deus.